Olá pessoal, eu sou o professor Tiago do Instituto Federal de São Paulo, Campus Barretos, e eu vou resolver com vocês hoje o problema D da primeira maratona BHC. A ideia do problema D é misturar cores, né, e falar qual a componente de cor no final que é mais predominante após a mistura dessas cores. Aqui nós estamos utilizando o sistema subtrativo de cores, né, o sistema utilizado com pigmentação. Então, se vocês já recarregaram ou já viram como funciona o cartucho de tintas da impressora, né, o colorido, né, ele vai trabalhar com essas cores aqui, ó, primárias, o ciano, o magenta e o amarelo. E a combinação delas forma as outras cores. Tá? Então, se eu combinar o ciano com o magenta em igual proporção, me retorna o azul. Ciano com o amarelo em igual proporção, o verde. O amarelo e o magenta em igual proporção, o vermelho. E se eu misturar ciano, magenta e amarelo em igual proporção, a gente tem o preto. Então a ideia do exercício é misturar diversas cores e falar qual a componente que tem o maior valor dessa mistura. Tá? E aí atribuir qual é a cor dessa maior quantidade. Bom, as entradas do programa, primeiro a gente vai entrar quantas cores nós vamos informar, depois a gente vai fazer a entrada dessas cores, sendo que essas cores são informadas nesse formato aqui, ó, a tralha, depois 2 dígitos hexadecimais para ciano, seguido de 2 dígitos hexadecimais para magenta, seguido de 2 dígitos hexadecimais para o amarelo. Tá? E algo que é muito importante, a gente tem que fazer a validação dessa cor. Tá? Então a gente tem que validar se ela foi informada no formato correto ou não. Então eu vou fazer em C aqui, ó. Tá? Então inicialmente eu vou só incluir as bibliotecas, né? stdio.h, a entrada padrão, e a string.h para trabalhar com string. Por quê? Porque essa cor aqui eu vou fazer a entrada como se fosse uma string. Tá? Na minha função principal, né, no main, eu vou declarar lá o nosso n e vou ler o n, sendo que o n representa para a gente a quantidade de cores que a gente vai fazer a entrada. Tá? Esse primeiro valor da entrada aqui. Então, seguido do n, eu vou fazer a entrada das cores. Então, eu vou declarar aqui o meu contador i, declarar ele aqui em cima. Tá? Então, para i começando em 0, enquanto i for menor que o n, de 1 em 1, então, eu vou fazer a entrada das cores. Então, eu vou declarar aqui minha string, entrada, de 40 posições. Por que 40? Porque pode ser que o usuário informe mais de 7 posições aqui. Tá? Então, eu coloquei 40 como um tamanho, né, um limite de segurança. Se o usuário informar mais de 7, né, eu estou esperando que seja menor que 40, como aqui no exercício não está especificado. Estou esperando que seja menor que 40 essa entrada inválida que o usuário vai informar. Tá? Então, dentro aqui do laço, eu vou ler o valor da string entrada. Eu não preciso ler comercial no string, tá? Porque a entrada já é um vetor. E aí eu vou criar uma função para validar essa entrada. Então aqui em cima, ó, eu vou criar a função validar, tá? Que recebe um vetor de char, tá? E ela vai retornar 0 se a entrada for inválida, né? E 1 se a entrada for válida. Tá? Então, como que eu vou validar essa cor? Primeiro, né, eu tenho que saber que eu tenho 7 elementos, 7 dígitos. Se for diferente de 7, é inválido. Tá? E aí eu vou usar a biblioteca, né, string.h, para usar a função strlen. Sendo que a função strlen vai retornar a quantidade de dígitos, quantidade de caracteres que tem nessa minha string entrada. Então, se o tamanho for diferente de 7, eu já vou retornar 0 aqui como um erro. Tá? Então, essa string está inválida se o tamanho dela for diferente de 7. Depois, né, eu vou verificar se o primeiro caractere é a tralha aqui. Tá? Então, se entrada
no índice 0 for diferente da tralha, eu vou retornar 0 como um código de erro também. Tá? Então, se o primeiro caractere não for a tralha, eu vou retornar um código de erro ali. E agora, né, se eu cheguei aqui, é porque eu sei que tem 7 caracteres e o primeiro é a tralha. Então eu vou fazer um laço começando do primeiro dígito válido, né, sem ser a tralha, tá, até o último. Então, enquanto o i for menor que o tamanho i mais, eu vou verificar se esse valor aqui é um código hexadecimal válido. Tá? Então, para cada um desses 6 dígitos, eu vou verificar se ele é um código hexadecimal válido. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso através do código ASCII deles. Tá? Então, no programa principal aqui, ó, eu só vou fazer um laço para a gente ter acesso à tabela ASCII. Né? A gente não pode acessar a internet na maratona, né? Porque a gente está no ambiente controlado, mas é fácil criar uma tabela ASCII aqui em C. Tá? Eu vou fazer um laço de 0 até 128. Tá? E esse valor do i eu vou exibi-lo como um caractere. Tá? Opa, aí. Tá? Falta um barra n aqui no final. Então, na hora que eu exibir o valor do i, que é um inteiro, como um caractere, eu vou obter o código da tabela ASCII dele. Tá? Aqui é o código da tabela ASCII, aqui é o que ele representa. Então, executando esse programa, ó, temos aqui a nossa tabela ASCII do 0 ao 127. Tá? Então, quais são os dígitos hexadecimais válidos que a gente precisa? Tá? São os números, né, de 0 a 9. Ó. Então, eu vou anotar aqui como comentário. Tá? Então, o 0 é o 48 e o 9 é o 57. A gente precisa só dos limites. Tá? Depois do A ao F maiúsculo, então o A é o 65, o F é o 70, e depois do A ao F minúsculo. Então o A é o 97 e o F é o 102. Então, se os meus valores estiverem nesse intervalo, ok, meus valores são válidos. Se não, eles são inválidos. E aí eu posso fazer de formas diferentes. Né? Eu posso colocar todos esses valores num vetor e procurar dentro do vetor, ou eu posso fazer com vários ifs. Tá? Eu vou fazer com ifs, que eu acho mais interessante. Então, ó, se a entrada no índice i for menor do que 48, tá? É porque ela é inválida, tá? Ela não é nenhum desses valores aqui. Então eu vou retornar 0. Entrada inválida. Se não, então ela não é menor que 48. Tá? Se a entrada no índice i, tá, for maior do que 57, tá? 57 ela é válida, e menor que 65, tá? É porque ela é uma entrada inválida também. Não precisa da chave. Tá? Então ela caiu nesse intervalo aqui, ó, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. Tá? Então, retorno 0 aqui também. Tá? Depois eu vou ver esse intervalo aqui. Ó. Então, se a entrada for maior do que 70, tá? Então maior do que o F aqui, ó, e ela for menor do que o 97, tá? É porque ela caiu em um dos caracteres entre o F maiúsculo e o A minúsculo. Tá? Então 71, 72, 73 até o 96. Então ela é uma entrada inválida também, retorno 0. Se não, eu vou verificar se ela é maior do que 102. Então, se a entrada aí é maior do que 102,
é porque ela passou do F minúsculo. Então ela vai ser o G, H, I, daí para frente. Tá? Retorno 0 também. Então essas são as situações para a entrada ser inválida. Tá? Ó, menor do que 48, entre os 57 e 65, entre os 70 e 97 e maior do que os 102. Tá? Feito isso, tá? Se a entrada for aqui, ó, das letras minúsculas, eu vou passar ela para maiúscula para facilitar para mim lá na frente. Tá? Então, se a entrada for maior ou igual a 97 e menor ou igual a 102, é porque eu estou nessa situação aqui. E aí eu só vou falar que a entrada vai ser ela mesma menos 32. Por que 32? Eu estou convertendo ela para maiúsculo. Tá? Ó. 97, que é o A minúsculo, menos 32, dá 65, que é o A maiúsculo. 102, que é o F minúsculo, menos 32, dá 70, que é o F maiúsculo. Então, essa parte aqui é só para converter de minúsculo para maiúsculo, se acontecer isso. Tá? E no final do laço, aqui, ó, eu vou retornar 1, que minha entrada é válida. Então, essa função aqui é só para validar a entrada, né? Se ela tem 7 caracteres, se o primeiro é a tralha e se os 6 demais caracteres são caracteres hexadecimal válidos. Tá? Só para a gente testar, ó, vou apagar aqui a nossa tabela ASCII. Tá? Voltando no main, o que a gente está fazendo? Ó? Eu estou lendo a entrada, né? E aí eu vou mandar escrever. Isso aqui é só para testar, tá? O valor da função validar para a nossa entrada enfermada. Então vai aparecer 0 ou 1. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente vai digitar a quantidade de elementos de cores que a gente vai inserir. Vou colocar 10. Então, ó, se eu digitar uma string sem a tralha, tá? A, B, B, C, C, F, por exemplo, apareceu 0. Por que apareceu 0? Porque a entrada foi inválida. Tá? Ó, nossa função retorna 0 se a entrada é inválida, 1 se ela é válida. Se eu digitar, faltou um barrinho aqui, mas tudo bem. Se eu digitar com a tralha, mas com valores que não são hexadecimais, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim, tá? Vai aparecer 0 também, porque J, I e O não são valores hexadecimais. Se eu digitar todos os caracteres hexadecimais válidos, mas eu digitar maior do que 7, tá? Vamos digitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por exemplo. Ele vai retornar 0. Tá? E se eu digitar uma string hexadecimal válida, né? Aí ele tem que retornar 1. Tá? Então, aparentemente, a nossa função de validação da entrada está funcionando. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui no main? Ó, tá? Se o validar da entrada for igual a 0, né? Se a entrada não foi validada, eu simplesmente vou usar o continue para forçar a próxima iteração do laço. Tá? Então, ele não vai executar o que está aqui, onde eu vou programar aqui, porque eu usei o continue aqui. Então, se a entrada foi inválida, ele volta, incrementa 1 no i e faz essa verificação para ver se o i é menor do que o n de novo. Então, eu vou cair nessa linha 54 aqui apenas se minha entrada for válida. E aí eu preciso fazer as verificações. Tá? Então, eu preciso ter variáveis para guardar o quanto de ciano, o quanto de magenta e o quanto de amarelo nós temos acumulado. Tá? Então, isso eu vou fazer aqui em cima. Ciano é igual a 0, magenta igual a 0, amarelo igual a 0. Por quê? Porque eu vou utilizá-los como acumulador. Agora eu preciso fazer a soma do valor que está na entrada com essas variáveis aqui. Tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar os dois primeiros dígitos, tirando a tralha da entrada, e converter para ciano. A mesma coisa para magenta, com o terceiro e o quarto dígito. E a mesma coisa para amarelo, com o quinto e o sexto dígito. Tá? Eu estou desprezando a tralha lá no índice 0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma variável chamada valor na string, tá? De 3 caracteres.
Tá? Sendo que valor na string no índice 2 vai ser o barra 0. Tá? Lembrando que o barra 0 indica término da string. Tá? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Para o ciano, tá? Eu vou falar que o valor na string no índice 0 é o valor da entrada 1 e o valor na string no índice 1 é a entrada no índice 2. O que eu fiz? Eu copiei para essa minha string valor na string os dois primeiros dígitos aqui, ó, da minha string, né, de entrada, que dizem respeito ao ciano. Eu pulei a tralha, né? Estou copiando esses dois dígitos aqui. Tá? Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar isso para um número inteiro. Tá? Então eu vou declarar uma outra variável aqui que eu vou chamar de valor. E para isso eu vou usar a função scanf. Tá? A função scanf, tá? Ela vai ler essa string aqui. Perdão, errei a string, é o valor na string. Então ela vai ler essa string valor na string. Ela vai procurar um formato %x, tá? %x é o hexadecimal em C, tá? Então não precisava fazer uma função para converter de hexadecimal para inteiro, tá? O %x já faz isso em C para a gente. O x maiúsculo é porque ele está utilizando o A, B, C, D, E e F maiúsculo. O x minúsculo, a gente utilizaria o A, B, C, D, E, F minúsculo. É por isso que a gente fez essa conversão aqui em cima. Tá? Se tiver A, B, C, D, E, F minúsculo, a gente converteu eles para maiúsculo. Então, ó, essa scanf vai procurar nessa string aqui um formato hexadecimal e vai guardar na nossa variável valor. Tá? O resultado do valor, eu vou copiar o valor aqui em cima, só para ficar mais organizado depois. Resultado de valor, eu vou somar na componente ciano. Tá? E vou fazer isso para as demais componentes. Ó. Então, para ciano, para magenta. Tá? Então, na magenta eu vou pegar a entrada no índice 3, no índice 4 e vou incrementar na variável magenta o valor que veio, né, dessa conversão de string para hexadecimal. E a mesma coisa para o amarelo. Tá? Então, vou pegar os índices 5 e 6 da minha string de entrada, né? São esses dois últimos aqui. Vou converter para um valor e vou somar na minha variável amarela. Tá? Então, isso aqui eu só faço caso a nossa string esteja validada. Né? Se ela não foi validada, eu não faço isso. E vou ficar nesse laço aqui até que eu leia todas as cores que eu falei lá quando eu li o valor de n. Tá? Saindo desse laço, tá? Eu tenho em ciano a soma de todas as cores que tinham componente ciano. Em magenta, a soma de todas as componentes magenta das cores que eu li. E em amarelo, a soma de todas as componentes amarelo das cores que eu li. Basta verificar qual que é maior. Tá? Então, agora a gente vai pensar aqui no nosso gráfico. Tá? Então, começar com maior. Tá? Então, ciano for maior do que magenta e ciano for maior do que amarelo, qual a componente que se destaca mais? É a ciano. A saída eu especifiquei que tinha que ser em maiúsculo, tá? Eu não vou colocar o barra N agora aqui, eu vou colocar no final um barra N para todo mundo. Só para quebrar a linha. Tá? Então, se a minha componente ciano é marca magenta e marca amarelo, eu escrevo ciano. Se não, né? Se magenta é maior do que ciano e magenta é maior do que amarelo, eu vou escrever magenta. Tá? Se não, se amarelo é maior do que magenta e amarelo é maior do que ciano, eu vou escrever, deixa eu descer um pouco aqui, eu vou escrever amarelo. Então, essas três condições, eu estou verificando se uma das três componentes é maior que as demais.
Tá? O que pode acontecer também? Pode acontecer que duas sejam iguais e são maiores que a terceira. Né? Então vamos ter que fazer um if agora. Então, se ciano é igual a magenta, tá? E esse ciano é maior do que amarelo, então a componente que está mais se destacando é o ciano e o magenta ao mesmo tempo. Eu vou lá no gráfico e ver o que a combinação entre ciano e magenta representa. Tá? Então, ó, ciano e magenta é o azul, tá aqui, ó. Então, printf azul. Se não, se o ciano é igual ao amarelo e o ciano é maior do que magenta, então nós temos duas componentes que estão destacando de maneira igual, ciano e amarelo. Se a gente ver no nosso gráfico, ó, ciano e amarelo, né, componente é a verde. Então aqui printf verde. Se não, né, se amarelo é igual a magenta e amarelo é maior do que ciano, então nós temos o amarelo sendo igual ao magenta, então são duas cores que estão com predominância de forma igual. Né? Então voltando no nosso gráfico, amarelo e magenta, nós temos a predominância do vermelho. Printf vermelho. Se não, aí a última possibilidade que sobrou, tá, é que as três cores estão iguais. E aí, caso as três cores estejam iguais, né, a gente vai exibir o preto. Tá? E este é o nosso código, um possível código em C do exercício D. Tá? Então a gente lê quantas cores nós vamos ler. Tá? Lemos as cores aqui, fazemos a validação. Se ela é uma cor inválida, né, eu vou retornar 0, aí eu desprezo ela. Se ela é uma cor válida, eu vou separar as componentes ciano, magenta e amarelo e somar nesse acumulador para cada uma dessas cores. Ao término da leitura de todas as cores, eu verifico aqui qual é a predominante. Ok? Então, se a gente for executar, ó, tá? Vamos copiar os exemplos aqui. Só lembrando, né? Quando a gente faz a questão, a gente não usa só esses exemplos aqui. Tá? Se eu não me engano, tem 18 exemplos desse exercício. Então, não basta vocês digitarem só esses exemplos aqui e, se der certo, submeter. Vocês têm que pensar nas demais possibilidades. Tá? Então, aqui, ó, resultado esperado é azul. Então, azul, ok. Para esse, resultado esperado é o magenta. Então, magenta, tá ok. E para esse aqui, o resultado esperado é o preto. Tá? Então, preto, ok. Então, essa é uma possível solução do exercício, o D, né? Do exercício D da maratona BHC. Não é um exercício muito complicado. Tá? Eu acho que a principal questão é a gente trabalhar com hexadecimal. Tá? E aí, em C, a gente consegue trabalhar muito legal o hexadecimal utilizando o %x aqui. Ok, gente? Espero que eu tenha ajudado vocês com essa resolução do exercício. Né? E até a próxima.